Fala galera, beleza? Estamos aqui juntinho de novo para mais uma aula sobre história do Paraná. Eu vou pegar aqui para vocês, vou pegar aqui o nosso, já vou abrir o nosso arquivo, basta eu conseguir lidar aqui com os meus fones e aí a gente já começa. Vou abrir o arquivinho aqui já com vocês, estamos juntos aqui nessa nossa jornada, nas aulas remotas. Vamos lá? Eu vou abrir o arquivo de História do Paraná para você. E nós falamos em uma aula passada, em determinado momento, nós falamos sobre a história do Paraná, a colonização do Paraná. E o objetivo da aula de hoje é entender um pouco da nossa... Deixa eu colocar aqui minha imagenzinha aqui no canto. Beleza? Então, o objetivo aqui hoje é tratar dos ciclos econômicos na história do Paraná. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu já falei isso para vocês, né, numa outra oportunidade, a história do Paraná ela é marcada pelos ciclos econômicos que variavam no tempo e no espaço. Tá? Então, ao longo da história do Paraná é possível eleger ciclos econômicos que impulsionaram a economia do território e contribuíram para a formação dos povoados, que em sua maioria deram origem às cidades paranaenses. Então, a gente tem como ciclo econômico importante, como ciclos econômicos basicamente importantes da história do Paraná, a mineração, né? A erva mate, a madeira, a extração da madeira, né? E o café, que são os principais ciclos econômicos da história do nosso estado. Isso é, sim, importante levar em consideração que esses ciclos econômicos, eles não estão localizados no mesmo momento. Então, eles variam de região para região e de importância econômica também, tá? Para alguns mais, outros menos importantes para a economia, seja do Paraná, seja do Brasil, tá? E isso esse painel que você está vendo aí sobre os ciclos econômicos, né? Do painel de Stenzel, representando os ciclos econômicos do Paraná, você pode ver que ele representa todos esses ciclos, né? A participação de todos aqueles que fizeram com que a economia paranaense funcionasse durante um tempo, durante o período em que o Paraná não só foi emancipado, como também se projetou aí como um lugar importante o seu lugar importante na economia brasileira. Beleza? O ouro, como eu disse para vocês, é o primeiro ciclo econômico paranaense, né? O primeiro ouro do Brasil, ouro de aluvião, né? O que é o ouro de aluvião? É o ouro de fácil extração. Esse ouro de aluvião foi encontrado em Paranaguá no ano de 1641. Esse ouro de fácil extração é o ouro que brota, né? Aquele ouro que vai ficar ali, mas é um ouro mais de superfície. Esse tipo de ouro facilita a vida do minerador, porque ele não precisa de técnicas muito apuradas e ferramentas muito eficientes para realizar o seu trabalho. Então, esse ouro de aluvião facilita o trabalho dos chamados faiscadores, que são os responsáveis pela exploração de ouro, né, no Paraná, na Bahia de Paranaguá, portanto, no litoral brasileiro, em 1641. Então, é a primeira atividade economicamente lucrativa desenvolvida aqui na região que hoje nós chamamos de Paraná, tá bom? Bem, mas assim, o problema é que o ouro, na verdade, ele mais desapontou do que do que promoveu mesmo a economia paranaense, né? A quantidade de ouro aqui encontrada não correspondeu às expectativas dos nossos exploradores, dos nossos faiscadores. Então, aí o que acontece? Esse ouro descoberto, na quantidade que ele foi descoberto, fez com que esses mineradores abandonassem um pouco mais tarde essa região e tentassem a vida em algum outro lugar que pudesse ser um pouco mais próximo. Então, eles vão subir a serra, desapontados, né, pelo fato de não ter encontrado ouro, eles vão subir a serra e vão se instalar na região de Curitiba, que vai se transformar na região mais importante do estado.
tá? Beleza? Mas aí as coisas ficaram ainda mais complicadas, porque foram descobertas ricas jazidas de ouro em Minas Gerais, em meados do século XVIII, e isso aqui acabou, de certa forma, sepultando de vez o olhar, né, para o ouro de Minas Gerais. Grande parte da população litoral dos mineradores que exploravam o ouro no litoral do Paraná vão buscar uma vida melhor na região sudeste do Brasil, nas ricas jazidas de ouro de Minas Gerais. Então, o ouro, século XVII, é descoberto no século XVII, explorado, mas não com tanta força, né, por conta da pequena quantidade de ouro encontrado, acabou fazendo com que as coisas mudassem bastante na região do litoral. Mas não dá para negar que o ouro foi importante para a colonização do estado do Paraná, da região do Paraná. E interessante é que o ciclo do ouro, gente, ele vai desenvolver, agora me refiro ao ouro do Paraná, ao ouro de Minas Gerais. Esse ouro, ele é descoberto em Minas, de maneira ou de outra, ele vai contribuir para a economia paranaense. Então, eu posso dizer que o ciclo do ouro em Paranaguá e o ciclo do ouro em Minas Gerais, de alguma maneira, tem a ver com a história do Paraná. Por quê? Porque quando o ouro foi descoberto em Minas Gerais, os mineradores eles vão precisar de produtos que vão abastecer o mercado mineiro. Então, várias regiões do Brasil vão se especializar para atender o mercado de Minas Gerais. E aí, o sul do Brasil vai oferecer a Minas Gerais produtos derivados do gado, como o charque, o próprio gado muar. Então, surgirá um profissional que vai fazer esse trabalho de transporte das mercadorias do sul do Brasil para a região sudeste do Brasil. Surgirá o tropeiro, né, o grande tropeiro, o grande mercador de ouro que vai levar, grande mercador que vai levar essas mercadorias para a região de Minas Gerais. Beleza? Então, a descoberta de ouro em Minas Gerais impulsionou a economia brasileira, fazendo com que o país se tornasse um grande produtor de ouro. E isso acabou integrando as regiões do Brasil. Porque é aquela história, né? Você sabe que se embaixo do chão que você pisa tem ouro, você não vai plantar alface, você não vai criar gado, você não vai criar uma manufatura. Então, tudo que os mineiros precisam, eles buscam de fora. Por isso que o Rio Grande do Sul vai ganhar muita importância para atender o mercado mineiro naquele momento. Tá? Ele ganha importância no cenário nacional porque é uma região que é muito rica na produção de carne e de couro. Então, para levar essa carne e esse couro para Minas Gerais, o tropeiro vai fazer esse transporte, que é o grande mercador que vai fazer esse transporte. E esses produtos serão levados e eles vão levar e surge um caminho, que é o caminho de Viamão, eu falei na história do Paraná 1, né, que é o caminho de Viamão, que sai da cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, e vai até o interior de São Paulo, chamado caminho Viamão-Sorocaba. E esse caminho ele acaba passando pelo Paraná, e no caminho dos tropeiros vão surgindo as cidades paranaenses que vão atender os tropeiros nessa sua grande empreitada aí, e cidades que surgem no caminho dos tropeiros, como Jaguariaíva, Piraí do Sul, Castro, Ponta Grossa, Lapa, que são cidades que vão surgir no caminho dos tropeiros. Lá em Sorocaba, na província de São Paulo, né, o Paraná pertencia à província de São Paulo até 1853, então o Paraná pertencia a São Paulo, então ainda na província de São Paulo havia uma feira que era utilizada para comercializar esses produtos para atender o mercado mineiro. Tá? Assim, ao longo do caminho entre o Rio Grande do Sul e essa região, em Minas Gerais, nasceram diversas vilas com o propósito de atender os tropeiros que passavam por ali. Então, o caminho dos tropeiros, percorrido pelos tropeiros, era chamado de Viamão. Você pode chamar esse caminho de Viamão, Sorocaba, ou somente Caminho de Viamão, ou Estrada da Mata, ou Caminho dos Tropeiros, entende? Então, ele tem vários nomes, mas é um caminho que liga o sul do Brasil, integra o sul do Brasil ao sudeste do Brasil, criado basicamente para escoar as mercadorias que iam do sul para a região sudeste do estado para atender ao mercado mineiro. Beleza, meus bebês? Vamos lá, então, passando cidades, como eu disse, Lapa, Ponta Grossa, Castro, Piraí e Jaguariaíva,
são as cidades que surgem no caminho dos tropeiros. Outro ciclo importante também é a erva mate. A erva mate que vai ser do século XIX, a partir de 1860. A erva mate vai mudar bastante a economia do Paraná. O Brasil passava por transformações bastante substanciais no ciclo econômico do café, né, vinculadas à economia cafeeira, e a economia do Paraná mudava do seu caráter, mas basicamente de subsistência, para uma fase mais mercantil, mais comercial, com a exportação de erva mate. Interessante é pensar que em 1860, em termos de Brasil, a erva mate não era tão importante assim, tá? A erva mate não era, deixa eu só voltar, a erva mate não era tão importante assim, beleza? Mas em termos de Paraná, a erva mate passou a ser o produto mais importante da nossa economia. Ele vai mudar a nossa economia, transformando este produto no principal produto de exportação do Paraná e, claro, um dos produtos de exportação do Brasil. Detalhe também importante aqui, em 1860, o Paraná já era livre de São Paulo, a sua emancipação se deu no ano de 1853, beleza? E assim, o auge da erva mate no século XIX vai ser ali por volta de 1890, e a erva mate dura no Brasil até o século XX, até 1930. A partir de 1930, a gente vai ter uma alteração também na economia paranaense, e a erva mate será substituída mais tarde por um outro produto que eu já falo dele. Outro detalhe importante é que, além da erva mate, a madeira foi super explorada no Paraná. Nós somos um estado bastante desmatado em virtude da exploração de madeira, principalmente o mogno e o pinho, que em 1860, por conta do processo de industrialização de São Paulo, do surgimento das ferrovias. Essa madeira era utilizada, em grande parte dela, era utilizada na produção dos dormentes, que são aquelas madeiras que cruzam os trilhos dos trens. Então, a extração de madeira também foi fundamental para a economia paranaense se desenvolver. Detalhe, preste atenção, nós tivemos ciclos coexistentes, portanto, né? A erva mate e a madeira coexistiram. Em 1860 começa a erva mate, em 1880 a madeira. Então, as marcas da industrialização vão chegar ao Paraná, principalmente com as primeiras ferrovias. Para você ter uma ideia, surge uma ferrovia em 1885, ligando a Curitiba até a cidade de Paranaguá. A ferrovia vem, inclusive, mudar a economia paranaense e vem também promover a decadência do comércio de mula, né, o comércio dos tropeiros, que levavam outrora suas mercadorias em tropas de mula, e agora essas mercadorias vão circular pelo território do Paraná, dessa vez aí no trilho dos trens. Beleza? Então, você acumulou aí 3 ciclos já. O ciclo do ouro no século XVII, que não era lá uma grande quantidade de ouro, que desapontou os faiscadores que fizeram um caminho ou para Minas Gerais ou subiram o Planalto para morar em Curitiba. A erva mate de 1860, que vai ser muito importante para a economia do Paraná até 1930. A erva mate é mais ao oeste do estado, tá, gente? É importante levar isso em consideração também. O ouro no litoral, a erva mate no oeste, e a madeira, basicamente a madeira é explorada na região sul do estado. Beleza, gente? É isso aí, vamos lá, vamos avançar para o café. Esse é o café brasileiro que mandava no Brasil desde o século XIX. Você não pode esquecer que o ciclo do café em termos de Brasil está ligado ao século XIX, ao segundo reinado brasileiro, sobretudo quando o café ganhou ali seu grande momento. Depois da monarquia ainda vem a república, e o café continua sendo o principal produto de exportação do Brasil. Tá? No caso, o café paranaense, ele é mais ligado à própria decadência do café em São Paulo. Tá? Então, o café teve o seu auge no Paraná na década de 1950, na região de Londrina, Maringá. Essas cidades viveram dias de glória com o sucesso da cafeicultura paranaense, né? O período em que o estado foi o grande produtor de café do Brasil. É interessante também que essas atividades elas foram desenvolvidas no norte, né? Essas terras, as nossas terras, as terras do Paraná, elas eram muito, 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 muito férteis, entende? Então, essa fertilidade, essa ótima qualidade do solo
acabava também transformando o café num produto altamente qualificado. Tá? E isso acabou resultando, na era Vargas, né, o sentido de desenvolvimento da cafeicultura paranaense, que o Vargas, que vai ser o grande responsável por fazer não só uma revolução industrial no Brasil, como também vai ser um grande incentivador da produção de café na região do Paraná, na região norte do Paraná. Tá? Então, o café em São Paulo, ele entra em decadência na região de São Paulo, mas é na região do Paraná que ele vai se desenvolver de maneira bastante interessante e vai desenvolver bastante o surgimento, vai promover bastante o surgimento de cidades na região norte do estado. Tá? Assim, pode-se dizer que a expansão cafeeira no Paraná apoiou-se em duas condições favoráveis: a demanda crescente no mercado internacional. Acabou a guerra, né? A guerra acabou, em 1945 a guerra acaba, a galera volta a tomar café, a se preocupar com outras coisas, além daquela de produzir armas e matar pessoas. Então, a segunda guerra acaba e o café encontra ali um grande mercado consumidor, e esse mercado consumidor vai absorver essa produção cafeeira do estado. Então, você tem uma demanda crescente no mercado internacional, né? E outra coisa, nós temos recursos, né, internos, como a terra, nossa terra fértil, a grande quantidade de trabalhadores especializados nesse tipo de cultura, que é a cultura cafeeira. O sistema de transporte já era bem eficiente e os equipamentos que eram usados antes na plantação de café em São Paulo e Minas Gerais agora será usado no Paraná. Esse know-how adquirido pelos paulistas e pelos mineiros será usado aqui na região norte do Paraná. Por isso que nós temos a chegada de muitos paulistas e muitos mineiros aqui na região do Paraná, no estado do Paraná. Beleza? Hoje, o Paraná é diferente, o Paraná é uma economia muito poderosa, muito rica no campo, né? Só que os principais produtos hoje do Paraná de exportação, basicamente, são soja e milho, principalmente. Agora, a economia paranaense hoje, ela é bem mais diversificada. Nós temos fábricas de roupa, softwares, até montadoras de veículos nós temos, principalmente a partir do final dos anos 1980, anos 90, início dos anos 90, a indústria de automóveis, as montadoras de veículos vão se instalar aqui no nosso estado. Beleza? Vamos falar de escravidão? Olha lá, ao contrário do que muitos afirmam, a escravidão existiu sim no Paraná. Tá? Contudo, pode-se afirmar que ela não foi a única mão de obra aqui utilizada, pois, paralelamente, aos escravos existia também a mão de obra livre. Então, a escravidão foi usada no Paraná, sim. No sul do Brasil exigia-se menos escravidão, porque no sul do Brasil, principalmente mais abaixo do Paraná, no Rio Grande do Sul, a cultura era basicamente pecuária. E a pecuária, tradicionalmente, naturalmente, ela exige menos mão de obra escrava. Então, no Paraná, apesar de existir a mão de obra escrava, usamos ela em menor quantidade, mas ela vai aí coexistir com a mão de obra livre, tá? E assim, para o desenvolvimento das variadas economias no Paraná, caça ao índio, mineração, pecuária, cultivo de mate, foi necessária a utilização de escravos, sim, tá? Só que a intensidade é menor. Nós não vamos usar escravo no Paraná como os baianos usaram escravos na Bahia, ou os pernambucanos usaram escravos no Pernambuco. A quantidade de escravos aqui foi menor, eles coexistiram com o trabalho livre, tá? E outras maneiras de produção. Sabe por quê? Porque as regiões produtoras de agricultura de extensão, ou seja, agricultura de exportação, ela exige uma maior quantidade de escravos. Só que a nossa economia não tinha esse propósito. A economia paranaense era muito mais tímida, mais acanhada, e quanto menor é a produção, menor é a quantidade de escravos. Então, nós usamos escravos no Paraná? Sim, nós usamos com menor intensidade. Beleza, gente? É importante ressaltar que, ao se falar em escravidão, não devemos nos remeter aos negros. Outra coisa importante na mineração, por exemplo, nós usamos escravos indígenas, os carijós, e além da escravidão africana, nas minas. Beleza? Então, o índio também trabalhou aqui como escravo. No Paraná, você não pode esquecer sempre daquela máxima que eu falo para vocês, né? No Brasil existiram dois tipos de escravidão, a chamada escravidão lícita e a escravidão ilícita, né? A escravidão lícita é a escravidão africana, a escravidão ilícita é a escravidão indígena. Beleza? É isso aí.
Tá? Então, a escravidão indígena existiu no Paraná, sim, a escravidão africana existiu no Paraná, mas a escravidão foi usada em menor escala, até porque a nossa economia, quando comparada à economia de outras regiões mais ricas do Brasil, exigia menos escravos pelo fato dessa produção baseada no trabalho escravo ser um pouco mais cara, um pouco mais pesada. Beleza? No final do século XVIII, à medida em que a economia se modificava e a expansão da pecuária como atividade fundamental, somada ao fato da paulatina decadência da mineração a partir do segundo quartil do século, os negros e mulatos foram se tornando numerosos. Olha que interessante, né? Na verdade, a pecuária ela usa menos escravos. Tá? A pecuária usa menos escravos, por quê? Porque um rebanho de gado não precisa de muita gente para cuidar. E surgindo, e a figura de um cara é interessante, a figura do vaqueiro, né? O vaqueiro, ele sozinho cuida de um rebanho, entende? Então, no Paraná, né, e no sul do Brasil como um todo, a pecuária, ela naturalmente tende a usar menos escravos africanos ou escravos indígenas. Por quê? Porque o vaqueiro é um homem livre, é assalariado. Então, ele dispensa a escravidão. A pecuária tende a dispensar a escravidão. Portanto, o Paraná e o sul do Brasil usam menos escravos justamente por causa disso. Tá? Usam menos escravos justamente pelo fato da nossa economia exigir menos escravos e a nossa economia ser um pouco mais tímida do que as economias de outras regiões do Brasil poderosas, como, por exemplo, a região Nordeste. Beleza, gente? Então, a gente volta daqui a pouco, na próxima aula, para falar de Paraná e do século XIX para frente. Beleza? Foi um prazer ver vocês. Tamo junto. Conta comigo sempre. Até mais.